Olá, me chamo Larissa. Vamos falar agora sobre as operações matemáticas básicas. As quatro operações, da matemática básica são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. São consideradas essenciais para para a aprendizagem da matemática. Podemos utilizá-las em diferentes situações cotidianas, desde as mais simples, como a ida a um supermercado, o controle da quantidade de um produto em um estoque, às situações que exigem contagem, até as mais complexas, como os estudos da engenharia, das bolsas de valores, entre outras. Agora vamos falar um pouco sobre a adição. A primeira operação básica é a adição. Ela consiste em somar dois ou mais números e é indicada pelo símbolo, que lê-se mais. Esse termo, adição, ele está relacionado a aumentar, acrescentar, ajuntar, entre outras palavras. Como no exemplo aí a gente tem 2 mais 3 é igual a 5. O exemplo diz que 2 mais 3 é igual a 5. Então, isso significa que, ao juntarmos duas unidades com três unidades, teremos um total de 5 unidades. Ou seja, os números 2 e 3, nesse caso, são conhecidos como parcelas da adição. Já o número 5 é a soma. De modo geral, o resultado de uma adição é sempre uma soma e os números que estamos usando são as parcelas. A adição ela possui quatro propriedades. São elas a comutativa, a associativa, o elemento neutro e o fechamento. Na comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. Nessa primeira operação, a gente tem como primeiro membro 2, adicionado ao segundo membro, que é 3, que isso resulta em 5. Já na segunda operação, eu tenho como primeiro membro o 3 e associado ao 2 no segundo membro, que resulta no valor 5. Ou seja, independente da ordem das parcelas, a soma sempre será a mesma. Já na associativa, ao somarmos três ou mais números, o resultado é o mesmo, independente da ordem em que realizamos a soma. Por exemplo, na primeira operação, a gente tem entre parênteses o 2 mais 3 adicionado com 1. Na soma do 2 mais 3, a gente tem 5 adicionado com 1, que é igual a 6. Já na segunda operação, eu tenho o 2 fora do parênteses adicionado ao 3 mais 1, que 2 mais 4, eu tenho o mesmo valor, 6. Já no elemento neutro, o número 0 é o elemento neutro da adição, ou seja, todo número adicionado ao zero sempre será ele mesmo. No fechamento, a adição de dois ou mais números naturais é sempre um natural, como temos o 4 mais o 3, que é igual ao 7. A segunda operação é a subtração, que é representada pelo símbolo, como vemos, lê-se menos. É a operação inversa da adição. A subtração, a gente pode relacionar alguns termos à subtração, como diminuir, retirar, restar, perder, entre outras palavras. Como vemos aí nesse exemplo, o 5 menos 3 ele é igual a 2. Ou seja, na subtração, o valor que ocupa o espaço representado pelo 5 no exemplo é conhecido como minuendo. O valor que ocupa o espaço representado pelo 3 é conhecido como subtraindo. E o resultado da subtração é conhecido como a diferença, que nesse caso é igual a 2. A subtração é conhecida como a operação inversa da adição. No exemplo 5 menos 3, procura-se a diferença entre 5 e 3, e o resultado é 2.
E sabemos que 3 mais 2 Terceira é igual operação a 5. É a multiplicação, lembrando que é a também soma sucessiva de um que na número adição por a ele gente mesmo temos e é as representado pelo propriedades, símbolo x, né, que são ou as ponto, que mesmas lê-se da vezes. adição. Então, as mesmas Então, propriedades que a são gente tem trabalhadas na como adição exemplo aí o também são 3 vezes trabalhadas nas 5, que é operações igual com a subtração. 15. A operação inversa 3 vezes 5 quer dizer que estamos somando o 5 com ele mesmo 3 vezes, ou seja, 5 mais 5 mais 5. Sabemos que é 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Na multiplicação, os números multiplicados são conhecidos como fatores e o resultado é conhecido como produto. Assim como na adição, a multiplicação ela também tem propriedades importantes. São elas: a associativa, a comutativa, o elemento neutro e a distributiva. Vamos começar falando sobre a associativa. Na multiplicação de três números naturais, podemos associar os dois primeiros ou os dois últimos, sem que isso altere o resultado. Como nessa primeira operação, temos o 3 multiplicando o 4 vezes 2, né, onde o 4 vezes 2 eles estão associados, né, que dá igual a 24. E na segunda operação temos o 3 vezes 4 associado primeiro, multiplicado ao 2, que resulta no mesmo valor. Já na comutativa, temos a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, nessa primeira operação eu tenho como primeiro membro 2, multiplicando o 7 como segundo membro, que é igual a 14. Já na segunda operação, eu tenho 7 como primeiro membro, multiplicando o 2, que está no segundo membro, que isso resulta no mesmo valor, 14. Já no elemento neutro, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Veja só, todo número multiplicado por 1 sempre será ele mesmo. Na distributiva, efetuar a multiplicação com todos os termos dentro do parênteses, do colchetes ou chaves. Ou seja, primeiramente, na multiplicação devemos resolver todos os termos que se encontram dentro desses termos. Como última operação, temos a divisão. É representado pelo símbolo, como vocês podem ver, que lê-se dividido por. Sendo a operação inversa da multiplicação, a divisão ela está relacionada a alguns termos, como repartir, racionar, fragmentar. No exemplo, temos 10 dividido por 2, que é igual a 5. O exemplo diz o quê? Que 10 dividido por 2 é igual a 5. Ou seja, na divisão, o número dividido é conhecido como dividendo. No exemplo, é o número 10. E o número que divide o dividendo é conhecido como divisor. No exemplo, é o número 2. O resultado da divisão é conhecido como quociente. A divisão ela é operação inversa da multiplicação, porque para encontrar qual é o resultado da divisão de 10 por 2, recorremos à multiplicação, buscando saber qual é o número que multiplicado por 2 tem como resultado 10. Acha-se o 5. Então, como 5 vezes 2 é igual a 10, o resultado de 10 dividido por 2 é igual a 5. Lembrando também que na divisão a gente temos algumas propriedades, são as mesmas propriedades da multiplicação.